Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou uma instrução que a gente vai mostrar para você agora, mostrando a forma de garantir, que estados e municípios possam oferecer o transporte público de graça aos eleitores do segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, dia 30. A repórter Simone Oliveira preparou uma reportagem especial sobre a gratuidade. Vamos conferir. Todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal vão oferecer transporte público gratuito no próximo domingo, 30 de outubro. Cada prefeitura vai seguir uma regra específica. A medida visa os eleitores no segundo turno das eleições. A decisão foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. A Corte liberou prefeitos e concessionárias a oferecerem o passe livre sem riscos de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O quadro socioeconômico do país foi levado em conta na ação. Milhões de pessoas, elas têm o dinheirinho contado, para inclusive as suas necessidades básicas. Nós vivemos um país onde a fome, a miséria, elas estão estampadas no cenário das grandes e médias cidades. Então, às vezes, você ir numa sessão eleitoral que você tem que pegar 2 ônibus, ida e volta, significa, às vezes, deixar de comprar o leite ou o pão no dia seguinte. Para o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolítico da PUC de Minas, o passe livre é de suma importância para o exercício da democracia. O transporte no dia da eleição, ele garante um direito e dever do cidadão, que é escolher os seus representantes. O voto ele é mais do que um direito, é um dever, porque nós somos responsáveis por aqueles que nós elegemos, que vão nos governar, mas, fundamentalmente, esse dever-direito ele só pode ser, de fato, exercido quando você tem condições objetivas. Então, é muito importante, isso é muito significativo, que o poder público, no caso específico do transporte do nível municipal, porque isso tem a ver com a autorização das prefeituras, facilitem para que todos os cidadãos, na eleição, ela deve ter uma competição isonômica, ou seja, toda pessoa, todo cidadão deve ter o direito de votar. Aqui no Recife, o passe livre foi aprovado nesta terça-feira e vai atender toda a região metropolitana da cidade. O governo de Pernambuco vai cobrir todos os custos com um benefício, cerca de R$1.200.000. Um esquema especial foi montado para atender toda a demanda. Para Recife e região metropolitana, que é composto por 14 cidades, nós fizemos um incremento de frota de mais de 428 veículos em relação aos domingos normais para essa operação. O horário de operação com tarifa zero, ou seja, sem cobrar nada ao usuário, será das 6 da manhã, 2 horas antes da abertura das sessões eleitorais, até às 19 horas, ou seja, 2 horas após o encerramento das sessões eleitorais. O voto é um direito e um dever de todos os eleitores brasileiros e que aponta também a responsabilidade na escolha dos governantes. Algo em torno de 20% das pessoas no Brasil deixam de votar ou anulam seu voto ou, inclusive, votam em branco. A própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela tem trabalhado muito para incentivar as pessoas a assumirem um compromisso de escolha dos seus candidatos. 20% de 150 milhões de eleitores são 30 milhões de pessoas. Essa quantidade de eleitores que não votam, que se eles têm brancos e nulos, é maior do que a população de muitos países do mundo. Então, veja bem, no primeiro turno nós já tivemos uma abstenção importante e há uma tendência da abstenção aumentar no segundo turno. E é isso que nós devemos incentivar as pessoas para não caírem nesse discurso de se acomodarem, de achar que está muito ruim, então não vou dar minha contribuição. A omissão ela pode ter consequências gravíssimas.